bem-vindos. Hoje temos connosco a arquiteta Andreia Garcia. Olá, Andreia, obrigada por todo este tempo de espera e por teres aceito este convite para estar realmente aqui comigo e connosco. A Andreia é arquiteta, é curadora, é professora em ensino superior na Universidade da Beira Interior, na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e na Architectural Association em Londres. A Andreia foi vencedora do Prémio Manuel Tainha pela melhor tese de doutoramento entre 2014 e 2015. Parabéns! Desde 2016 que é realmente líder do seu ateliê Architectural Affairs, onde trabalha a arquitetura em diferentes dimensões, na área do projeto, na área curatorial e na área de edição. Na verdade, todas as áreas que a apaixonam e, portanto, ela não diz adeus a nenhuma delas. A Andreia já fez muitos projetos de curadoria e, entre os últimos, devemos destacar realmente a Bienal de Arte Contemporânea da Maia, em 2019, a dupla exposição de Fernando Guerra na Roca Gallery em Lisboa e, neste momento, é curadora do Anuário 2020 no Porto. Na verdade, a Andreia está também habituada a algum espaço um bocadinho mais underground, seja sendo cofundadora da Galeria de Arquitetura, um espaço independente no Porto, onde coloca também muitas vezes em debate temas da disciplina ou paralelos à própria disciplina, e honras lhe sejam feitas, foi a primeira pessoa em Portugal que, mal começámos em confinamento, colocou os arquitetos em diálogo desde casa. Obrigada também por isso. O outro convidado de hoje é o Miguel Bonalvo Pérez. Obrigada, Miguel, que também já estava aqui a desesperar um bocadinho por todo este tempo de espera. O Miguel é curador, é ensaísta, foi responsável realmente pela área das artes plásticas, da arquitetura e da cidade em Porto, capital europeia, não é? Em 2001, Europeia da Cultura, em 2001. Fez parte da equipa curatorial do Centro de Arte de Santa Mónica em Barcelona e foi diretor do importante Centro Galego de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela, com um projeto que qualquer arquiteto onde gostaria de trabalhar. Trabalhou como assessor da coleção da Fundação Arco, em Madrid, é membro da Comissão Consultora da Coleção Moderna da Fundação Gulbenkian e, enquanto curador independente, tem trabalhado também com importantes instituições culturais, como a Fundação Gulbenkian, mas em Paris, com o Museu Berardo, com o próprio MAT, que hoje realmente está mais uma vez a abraçar este projeto. Ora bem, mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado estar aqui. É realmente um prazer ter-vos como meus convidados, como convidados do MAT, e mesmo depois de todos estes problemas técnicos, estamos finalmente à conversa. Eu, como sempre, tento lançar-vos aqui algumas questões, algumas provocações, às quais eu peço para ambos reagirem e para entrarmos aqui num saudável confronto e partilha de ideias sobre a cidade, sobre o museu, sobre ideias curatoriais, sobre o que é realmente hoje em dia a criação cultural numa fase menos positiva, se podemos dizer só assim. Bom, depois de algum momento de isolamento, ou de total isolamento, diria eu, estamos aos poucos a tentar retomar alguma normalidade, com poucas certezas ainda e nem sequer sabemos bem até quando. O que é um facto é que também os espaços culturais e os museus, não distantes de qualquer outra área, se viram fechados, se viram confinados, se viram de portas encerradas ao público. E se é verdade que nós, num momento de crise, sentimos algum receio que nos falte alimento, se nos faltar alimento cultural, isso é também uma catástrofe. E neste sentido, eu gostava de saber a vossa opinião de como é que vocês olharam para o poder de resposta, não só dos museus, mas das instituições culturais, podemos falar de teatros ou de outros espaços que normalmente têm público, como é que viram estas instituições a reagir e se conseguiram ou não chegar realmente à mesma ao público, mas recriando-se de outras formas. Se calhar começava por ti, Miguel, pode ser? Eu devo dizer uma coisa, eu acho que depois de 30 anos neste setor e ter percebido
nestes 30 anos, de facto, de alguma maneira, em 1989, 90, havia uma instituição que tinha um papel fundamental, que era a Gulbenkian. Nos inícios dos anos 90 abriram outras instituições, a Culturgest, mesmo Salves, o Museu do Chiado, etc. Nós ainda estamos numa presença de uma idade muito juvenil em termos de instituições. Isto quer dizer que, basicamente, aquilo que falta hoje em dia no panorama institucional português é perceber que as instituições trabalham para os artistas. E este trabalho para os artistas tem a ver com as obras que eles têm na coleção, a maneira como, de uma forma ou outra, investigam e exploram aquilo que são as obras das instituições e aquilo que me faz impressão hoje em dia é que, de repente, percebes que as instituições que estão mais preparadas, ou seja, tenham mais profissionais dedicados a esta área, conseguem fazer melhor. E em Portugal, de facto, as pessoas não conseguem fazer melhor. Não conseguem porquê? Pela urgência da, eu diria, há um termo estranho que é eventite, ou seja, toda a gente quer fazer muitas exposições durante o período do ano, querem fazer muitas exposições, é só eventos, é festivais de música, é festivais de arte, ou o que quer que seja, mas as milhares de obras que estão nos museus em Portugal não estão devidamente tratadas, no sentido em que não estão devidamente pensadas, não estou a dizer que estejam mal acondicionadas, mas não estão devidamente pensadas porque não há um quadro de profissionais que o possam fazer. E isto é um problema enorme das instituições portuguesas. O que possam fazer, tenta elucidar-me do que estás a querer dizer. Os museus têm as obras e tu estás a dizer que o problema é não haver profissionais dentro das instituições culturais que num momento como este façam exatamente o quê? Claro, tu vês que os museus mais estruturados e os museus mais programados para uma possibilidade de não visitância são os museus que, apesar de tudo, acabam por ter mais protagonismo hoje em dia. Ou seja, quando tu vês que há museus que, sobre qualquer obra da sua coleção, conseguem produzir um discurso, isso é muito importante. E porquê é que os museus portugueses não conseguem produzir um discurso? Isto é absolutamente fundamental. E é radical aquilo que eu vou dizer. Porque, pela mediocridade da contratação dos museus portugueses, que não contratam nem curadores, nem mediadores para tratarem das suas coleções. E, portanto, as coleções são, nos museus portugueses, eu devo dizer isto de uma forma O conheces muito? e cínica, mas eu devo dizer isto de uma forma triste e cínica, que nos museus portugueses, de facto, 90% daquilo que eles têm nas reservas não é debatido, não é tratado, não é discutido. Isso
é, para mim, a maior infelicidade e isso é, para mim, aquilo que esta pandemia revelou de uma forma extrema. Então, para ti, não houve uma resposta por parte das instituições culturais à altura do que o momento deveria ter? Não, porque nem sequer tem meios para isso, percebes? Ou seja, os museus neste momento têm um diretor, têm diretores adjuntos, têm um ou dois curadores, mas os museus portugueses não perceberam nunca que há muito mais para além disso. E falar sobre a coleção, falar sobre as obras que têm em seu poder. Ou seja, um museu, quando tem um móvel em seu poder, é como se tivéssemos um filho, não é? Ou seja, temos que cuidar, temos que saber interpretar, e os museus não fazem isso. Os museus não fazem isso, infelizmente. E isso vê-se muito claramente nestes momentos de confinamento, porque há museus, claro, têm outros meios que o fazem de uma forma muito clara e dizem, ok, temos estas obras na coleção, fizemos uma exposição sobre punk rock, não sei o quê, eu até tenho desfrutado muitos dos momentos, mas criar conteúdo em forma digital pressupõe é que as pessoas muitas vezes não percebem isto. Criar conteúdo em forma digital pressupõe que há alguém que tenha alguma mais-valia para criar esse contexto. E essa pessoa que cria mais-valia nesse contexto, muitas vezes, é completamente ignorada no contexto cultural. A grande voz que devia estar neste momento nos museus, como normalmente está fora deles, achas que nesta altura então também não pode dar essa resposta? No fundo é isso que estás a dizer. Porque os museus... Não, o que estou a dizer é que os museus, hoje em dia, eu vou dizer uma coisa muito polémica e se calhar a partir daqui a Andrea, que é uma entusiasta, vai falar muito mais do que eu. Mas aquilo que eu digo hoje em dia é muito simples, mas verdadeiramente simples. A grande diferença é que eu cresci numa geração, enfim, de há 20, 30 anos atrás, enfim, 30, 20 se quisermos dar um desconto, para me parecer um bocadinho mais jovem. Mas nós tínhamos a ideia de que os museus eram a casa dos artistas. E sendo a casa dos artistas, tinham que acomodar as coisas mais loucas que os artistas fizeram. E se hoje em dia nós olhamos para aquilo que é toda a história as histórias que hoje são publicadas e hoje são best-sellers, é uma coisa impressionante. Tipo, as melhores exposições que foram feitas no século XX, nós percebemos que essas exposições foram feitas no sentido em que respeitaram tudo aquilo que os artistas quiseram. E hoje em dia isso é impossível. Hoje em dia já ninguém faz, por mais que me entristeça, no panorama nacional e internacional, já ninguém faz tudo aquilo que os artistas querem. E isso é uma questão muito interessante, perceber como é que, depois de uma crítica institucional que houve nos anos 70, em que artistas disseram não, vamos olhar para as instituições e vamos fazer uma espécie de programa em que dissemos não, estas instituições só mostram artistas brancos. Porque é que não há um negro?
Mas isto não é de agora. Isto não é de agora. Isto vem dos anos 70. Há muitas programações feitas por museus em que artistas interessantes, não vou agora nomear, porque demoraria muito tempo, em que artistas interessantes disseram algo está podre no sistema institucional. E o sistema institucional tem que rever aquilo que são os seus públicos. E eu não posso nunca esquecer, porque são coisas vividas e são coisas que nunca mais, de facto, posso esquecer. A sincronia que havia, por exemplo, no início do Museu de Serralves com a direção do Vicente e do João Fernandes. Eu não posso esquecer nunca os momentos de alegria pura que se viveram nesse museu. E eram as exposições do Andy Warhol, eram as exposições da Nan Goldin, eram exposições, enfim, exposições incríveis, mas de facto, centenas, se não milhares de pessoas a partilhar esse gosto pela arte contemporânea. E a partir de certo momento, aquilo que eu sinto, e devo dizer isto com toda a frontalidade, e se calhar não falo mais neste direto, aquilo que eu sinto é que em 30 anos de carreira, nunca vi questões como sendo lidadas por administradores de fundações privadas ou administradores daquilo que é o poder político tão negligenciamente serem tratados. Nunca vi. A questão é que, hoje em dia, as administrações têm um programa, não sei se é político, não sei se é económico, não sei se é financeiro, mas nunca vi tal coisa. E o panorama das artes visuais em Portugal está condenado a sistemas de poder que são absolutamente inenarráveis. Ou, eu diria, inenarráveis no sentido em que são ou, lá está, devedores do sistema político e financeiro, ou pelo um dandismo absoluto. Ou seja, eu vi esta coisa em Londres que é tão gira. Percebem o que eu quero dizer? E, portanto, isto é um problema grave. Isto está-se a passar em todas as grandes instituições em Portugal. Mas não digo para não me comprometer e amanhã estou na cadeia. Não é caso para isso. Estamos a ouvir a opinião de alguém que já faz curadoria de arte contemporânea há muitos anos, que já passou por quase todas as grandes instituições que nós conhecemos no nosso contexto e também muitas em contexto internacional e, portanto, obviamente é conhecedor de muito do funcionamento dos museus e tem também aqui, neste momento de partilha pública, algum grito de revolta sobre como algumas questões de produção cultural estão a ser realmente orientadas e, portanto, também tem esse direito. Contudo, a minha questão estava a ser um bocadinho canalizada para outra inquietude que tenho neste momento, que é que, de facto, a partir do momento em que as portas se encerram e que estamos numa fase em que não conseguimos, com a maior facilidade, encher museus e ter grandes inaugurações e que toda a gente viva, por exemplo, a alegria que tu falaste aí de ver uma grande exposição, se realmente as instituições culturais têm conseguido dar a volta e no momento, sobretudo, onde nós trabalhamos com o espaço não só físico, mas espaço também virtual, se para vocês tem havido realmente essa capacidade de chegar ao público. E se calhar agora perguntava à Andreia como é que ela tem visto essa postura por parte, sobretudo no contexto português, das instituições.
Boa tarde e obrigada Fabrícia pelo convite. Eu julgo que o Miguel já apontou aqui uma série de questões que estão intrínsecas no fundo, às várias possibilidades, ao escamoteamento das várias possibilidades de resposta. Uma delas, de facto, começa logo pela questão desse edifício e podemos falar de estruturas culturais, podemos falar aqui no caso específico do museu, não é? Serão todos espaços públicos que ficaram sem público. De certa forma o Miguel começa a sua resposta ao dizer isso, não é? E eu julgo que é aí que está a questão, que é a forma como as respostas foram sendo dadas. E aí talvez também esteja a possibilidade do risco, porque por um lado uma coisa ou uma forma de lidar com a questão será adaptarmos conteúdos que não são feitos para serem mostrados, experienciados, sentidos digitalmente e passam a assumir esse novo locus. E isso é muito perigoso. E depois há outra questão que o Miguel também estava a falar, que no fundo tinha que ver com a ausência de sistemas humanos com capacidade de dar resposta à criação específica para o contexto digital. E isso é toda uma outra questão. E talvez também se possa dizer que há aqui um certo risco associado também aos mídia, como forma do público ou do museu chegar ao público. Talvez isso também seja um risco, uma vez que de certa forma estará a homogeneizar estratégias, a homogeneizar lugares também e identidades, e aí muito se perde nesse caminho, talvez, desconfio. Talvez também falar que possa ser interessante, eu tomei aqui algumas notas do que o Miguel foi dizendo e houve aqui algumas questões relacionadas com os sistemas de poder também e de certa forma com as próprias tipologias, neste caso a tipologia do museu, o museu enquanto tipologia, e não digo só tipologia edificada do edifício, não é? Portanto, mas também digo a própria tipologia da estratégia que nunca ou pouco foi repensada do Museu Moderno. Miguel, estás aí? Uma performance. É uma performance? É. Estou a pôr um Drawer. atrás de mim. This is the drawer where? Não lemos o resto. Mas que no fundo tem que ver com, diria eu, com esta questão de que talvez, possivelmente, o museu ou os museus estão a pensar esta situação como uma exceção, e isso pode ser também igualmente arriscado, porque talvez o que fosse importante ou que foi importante antes desta exceção acontecer, talvez, e o que importava seria que o museu se repensasse propriamente dito. Portanto, não pensar só esta questão excepcionalmente como um episódio casuístico, mas entender que há muitas coisas que deviam talvez estar em mudança, não é? E depois também houve aqui uma tónica que o Miguel falou da relação de uma espécie de comparação da casa, do museu à casa, e aqui a casa dos artistas, a casa do artista. Isto é bastante interessante também, porque se quisermos, e eu julgo que não é forçado fazer esta relação, mas se quisermos pensar nas origens do museu, e não falo das origens do museu moderno, não é? Não estou a falar do século XVII, não estou a falar de Basileia, nem de Inglaterra, nem nada disso, estou a falar mesmo de, se calhar ainda antes de haver propriamente cidade até. A ideia do rito, a ideia de que há uma necessidade intrínseca ao homem de colecionismo. Vamos ficar tontos. Estamos a ficar tontos, Miguel, estamos. A ideia intrínseca ao homem de colecionismo e naturalmente também esse colecionismo surgir muito associado ao rito e muito associado também à casa. E de certa forma esse hábito humano, e podemos estar a falar das tumbas, não é? Esse colecionismo desses restícios ou desses objetos, se quisermos, que nos representavam, acabam por ir sendo ao longo dos anos sempre espelho do que é a sociedade.
E será que agora continua a ser, ou está de facto extremamente politizado, extremamente sistematizado este poder, não dando espaço aqui a esse espelho da sociedade, que é dado pelo artista, não é? Pelo artista, pelo curador. Faz sentido a questão que estás a colocar também. Nós, neste momento, temos procurado também reformular o que é saber estar na cidade, o que é viver a cidade, o que é partilhar um espaço de cidade, com toda uma nova, um novo jogo de regras aos quais nós nunca tínhamos sido destinados, por assim dizer. E tu tens a tua tese de doutoramento, que se chama Espaço Cénico, Arquitetura e Cidade. Acho que nós criámos também novas cenografias na cidade, e esta cidade, eu pergunto-vos se para vocês não faz sentido num momento como este, nós pensarmos cada vez mais na ideia de um museu que invade a cidade, na exposição que invade a cidade, na exposição que sai das paredes do museu e se torna uma exposição em espaço público. E se é possível, não é a primeira vez que isso se faz, mas se é possível pensarmos nessa dimensão de fazer com que a exposição e as obras cheguem às pessoas, distanciando-nos das instituições culturais, ou se isso é mera utopia. Miguel. Miguel. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou fazer uma exposição que supostamente abre em meados de julho, que até eu acho que não devia abrir em meados de julho. Nessa altura ninguém vai ver exposições, mas se chama Velvet Nirvana. É uma coleção particular de posters, memorabilia, de coisas que têm a ver com os Velvet Underground, até, enfim, os Nirvana. E vamos dizer uma coisa de uma forma muito clara, mas muito clara. Hoje em dia, acredito que alguns membros de administrações de instituições como o MAT, Serralves, Gulbenkian, o que quer que seja, saltariam todos em êxtase a ouvir uma música dos Velvet Underground numa inauguração. Mas o que é preciso saber é o que é que foi isso, não é? É que as pessoas perdem o peso das coisas. No mundo digital, as pessoas perdem o peso das coisas. E saber que o Lou Reed injetava heroína desde 64, as pessoas quando ouvem uma música do Lou Reed numa festa de um museu, acham aquilo maravilhoso, mas não percebem nada do que foi esse trajeto. E, portanto, aquilo que eu digo é, quando hoje em dia se fazem exposições, principalmente, por exemplo, das Gonçalves, fazem muitas exposições de artistas dos anos 50, 60, 70. Nós ouvimos respeitar aquilo. Espera lá, Fabrício. Respeitar aquilo que foram as vidas dos artistas é muito mais daquilo que é a existência digital desses artistas. Percebes? Isso é muito importante. E eu, uma vez, quando eu fui contratado pelo Centro Galego de Arte Contemporânea, apesar de tudo era um museu, tinha uma importância específica. E eu lembro perfeitamente, estava numa mesa desenhada pelo CISA, para 30 lugares, e estava sentado na ponta da mesa, com 30 lugares, não sei se ocupados ou não, mas eram os colaboradores todos. E eu disse uma coisa que toda a gente ficou absolutamente. Eu reparei, as pessoas ficaram com os olhos a olhar para mim assim: este gajo que chegou aqui é maluco. Eu disse uma coisa muito simples: nós vamos trabalhar com artistas que são super simpáticos, daqueles que nós vamos todos
beber uns copos à noite e são super simpáticos. Mas também vamos trabalhar com artistas daqueles que são os maiores filhos da puta que alguma vez encontraram na vossa vida. Mas isso não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com aquilo que vamos expor. Porque aquilo que vamos expor, se vamos expor, é porque consideramos que aquilo é arte e boa. E, portanto, esta confusão que existe hoje em dia, e isto existe muito nestes meios, olha, neste meio exatamente que estamos a trabalhar agora. Esta ideia de que há uns gajos porreiros e há umas gajas porreiras não tem nada a ver com arte, percebes? Porque na arte, na maior parte dos casos, não diria na maior parte dos casos, mas em muitos casos, os artistas não são pessoas simpáticas e temos que trabalhar assiduamente, continuamente, com pessoas que podem não ser simpáticas, mas o trabalho deles é isso que interessa, percebes? Eu nem sequer ponho isso em causa, não é? Porque eu consigo distanciar perfeitamente o que é o cidadão que está por trás da obra de arte e o que é o valor da obra de arte. E, portanto, quem Mas, trabalha... olha, mas as instituições não conseguem, percebes? Isso é que é grave. É que Acho que as estamos a generalizar e instituições, está tudo dentro hoje das em dia, instituições. hoje em dia, com os leilões, com as redes sociais, não sei o quê, para uma instituição é muito mais agradável trabalhar com um artista que está grande do que, ouve lá, encerrar as instituições. O ministro do tempo Santo pessoas como o James Lee Byers. Quem é que poderia aturar o James Lee Byers nesse tempo? Estava com um câncer terminal. A Maria Norman, que é uma pessoa que demora 10 anos a fazer um projeto. E essa confiança nos artistas, hoje em dia, não acontece. E não acontece no mate. E não acontece no mate, e devo dizer isto com toda a frontalidade, não acontece no mate porque o mate precisa de ter, e vou dizer isto com todas as letras, que me ouça o António Mexia. O mate tem que perceber de uma vez por todas que não é só um edifício sexy. O mate tem que perceber de uma vez por todas que tem todas as possibilidades para trabalhar com artistas naquilo que são as dificuldades que os artistas colocam. Percebes? Eu percebo, estava era a colocar-vos uma questão distante dessas tuas inquietudes, que eu as entendo e que as vivo diariamente e, portanto, também sei que elas existem, obviamente, não é? Mas agora estava a tentar perguntar-vos se havia possibilidade para vocês, não é? E dou o exemplo, por exemplo, no ano passado, a Andreia, quando fez a Bienal da Maia, ela espalha uma data de áreas criativas, da arquitetura ao design, às artes plásticas, à música, pela cidade. E a minha ideia era que, neste momento, com a dificuldade que temos em estar em espaços fechados, com a ideia do que é repensar espaço público, com o que é nós devolvermos a cidade cultural às pessoas, se nós conseguimos, ou vocês, enquanto curadores, idealizarem projetos que fogem das grandes instituições, com ou sem todos estes problemas que o Miguel estava, por exemplo, aqui a enunciar, não é? E ver realmente que é este momento de comunicar com o público através da cidade e não através das paredes de dentro do museu. Andreia. Sim, talvez a resposta também, uma vez mais, não esteja muito distante daquilo, depois da conversa que o Miguel trouxe aqui à luz e num rumo que não é assim, não é paralelo, nem sequer é tangente, eu acho que até está no centro da equação, que de certa forma pode ter que ver com esta ideia de encastelamento a que muitos museus se sujeitam, ou seja, eu estou no meu castelo e vocês, público, vêm até mim, vocês devem querer vir até mim e talvez
isso esteja muito longe do que deve ser o papel do museu. É o tal encastelamento democrático, não é? É democrático, mas ali com com alguma dimensão sobranceia, talvez, não quero arriscar muito isso, mas a verdade é que para mim é um pouco estranho, e não sei se é por, de facto, e esta é a dimensão do nós arquitetos, mas julgo que não é exclusivo. Aliás, o Miguel também tem vários trabalhos que tocam a dimensão da escala urbana e interagem, dialogam com essa escala, mas diria eu que é muito estranho para mim que por vezes surjam exposições que refletem o território sem dialogar com o território, ou refletem gentes sem dialogar ou sem ir ao encontro delas. E temos de perceber que, e acho que não, a conversa não é serviço educativo, está muito longe disso. É de facto a dimensão da cidade e a dimensão do território, a dimensão do locus para a cena artística. E naturalmente se há esse tal espelho e se a cidade em paralelo também, à medida que ela vai espelhando todas as suas culturas, identidades em mutação, então eu deduzo que o museu também, na maior parte das vezes, devesse ou pudesse ver aí talvez uma estratégia de ação. E talvez depois também possamos estar aqui a falar de uma outra dimensão da questão, talvez queremos todos agir globalmente e talvez tenhamos de agir mais localmente. Talvez a situação ou a estratégia passe por sermos um pouco mais, não perdermos as nossas identidades, não temos de ser todos iguais, as cidades não são todas iguais, estavam a caminhar nesse sentido, tínhamos tecidos monofuncionais brutais e agora se calhar vamos ter ou vamos chegar à conclusão que também tínhamos museus que vão acolhendo sempre os mesmos curadores, os mesmos artistas e isto acontece a nível nacional e a nível internacional e cada vez mais, e é bastante perigoso porque não está a cumprir o seu papel, nesse caso o museu. Portanto, uma coisa são as funcionalidades, não é? E entendemos depois a tal cidade como panóptico que permite essa relação funcional, mas outra dimensão da questão é a intencionalidade, não é? De facto isso não partir de um curador, ser o próprio museu que abra portas, mas mais do que abrir as portas, que vá ao encontro das pessoas, que comunique com as pessoas e de facto isto não é ser populacionista, julgo eu que não é. E portanto há aqui algumas questões que de certa forma também me causam alguma confusão no entendimento que tem que ver com os sentidos, que o Miguel também falava, não é? Nós necessitamos de ir ao lugar físico, ao espaço consolidado do museu ou da cidade para sentir a obra, para nos dialogarmos corporeamente com ela, não é? Na dimensão dos 5 sentidos do Aristóteles ou dos 12 sentidos do Steiner e depois, se assim for, então há aqui uma série de dimensões que nós não podemos perder, não é? Esse ego sense, não é? O sentido do ego é importante, temos de o sentir, essa dimensão visceral das empatias físicas, do afeto, da discussão, tudo isso é mote de evolução, de pensamento, de reflexão e portanto há uma dimensão de linguagem corpórea que efetivamente se está a perder nesta nova janela que é esta que se associa muito à tecnologia e a uma imagem do tempo que está a tentar encontrar talvez uma solução muito, muito imediatista e muito pouco intrínseca, relacional e visceral. E isso penso que de certa forma talvez sintetize e toque alguns dos aspectos que o Miguel estava aqui a dizer, ou seja, esta dimensão da cidade talvez, e agora voltando mais diretamente à tua questão, esta dimensão da cidade, não julgo que deva ser um ensaio de uma solução. Eu penso que ela já devia estar como estratégia. Acredito profundamente nisso porque foi lá que começou toda esta necessidade do ver e do ser visto, do mostrar, do expor, do discurso do artista, que não tem de ser menos válido, não tem de ser underground, não tem de ser. E de certa forma há aqui uma série de conceitos que se tornaram um pouco
de uma certa classe, são mais eruditos, mas eu até sou, e até gosto dessa provocação que permitem de certa forma esta dimensão menos congelada, diria, das Eu acho que, de novas certa formas forma, de expor. de certa forma estás aqui a tocar em alguns pontos de uma outra questão que eu tinha para vos colocar, por ambos, na verdade, trabalharem com arte, com arquitetura e com arte contemporânea. E que nesse sentido, reparem, nós olhando para o museu, vocês são pessoas que criam conteúdos e que trabalham a partir também de conteúdos que já estão criados por artistas e por arquitetos e expõem a partir dessa criação de conteúdos. E o que é facto é que o museu, não sendo academia, é também um espaço de reflexão, um espaço de estudo, não é? Um espaço onde muitas vezes os discursos se tornam herméticos. Herméticos entre curadores, herméticos entre artistas, herméticos entre historiadores. E a questão que eu vos colocava é se vocês acham que tem havido um caminho em Portugal onde nós, por um lado, conseguimos construir esses conteúdos, criar esses conteúdos, permitir que haja esse momento de reflexão ou de promoção ao espaço de reflexão, mas se ao mesmo tempo temos conseguido desfazer uma data de preconceitos. Porquê que eu falo de preconceitos? Porque quem trabalha com arte contemporânea trabalha todos os dias com imensos preconceitos. E o poder chegar à arte contemporânea ao público, estamos assim, muitas vezes assim, ali no limiar do tentar ser apelativo, e tentar ser apelativo pode ser perigoso, não é? Porque, por um lado, se quer chamar público, por outro lado, se pode desvirtuar determinados conteúdos, mas, por outro lado, o museu também não pode ser pensado só para falarmos uns para os outros, como estamos aqui. Então, se, na verdade, esse equilíbrio acontece, ou se ainda estamos muito longe de o conseguir. Não sei quem quer comentar. Podes começar, Miguel. Miguel. Tu sentes que existe essa dualidade, Miguel? Entre o querer que o museu quase esteja próximo da academia, mas por outro lado depois chegar com uma linguagem muito mais simples ao grande público. Por acaso agora, não sei se estão a ouvir. Sim. Sim, ok. Essa questão é absolutamente crucial no momento em que vivemos hoje em dia. Mas isto tem a ver com uma questão institucional. E as pessoas nunca deverão esquecer esta questão institucional. Ou seja, um museu para criar conteúdos, o museu deve ser a entidade que nós esperamos que crie conteúdos. Mas para criar conteúdos tem que ter muita gente a trabalhar. Tem que ter curadores, tem que ter mediadores, como tu és, Fabrícia, não sei, Mate, CCB. Mas hoje em dia, por exemplo, nos museus portugueses, de facto, sentimos a falta de uma mediação daquilo que são os conteúdos digitais dos museus e aquilo que é conteúdo importante sobre esses museus. Isto tem a ver com a fragilidade das instituições. E a fragilidade tem a ver com o facto de nós, de facto, passa a redundância, somos todos muito jovens, não é? As pessoas às vezes esquecem que durante 30 anos tivemos a Fundação Gulbenkian como um Estado para... Era um Estado para... Ou seja, o Estado não se metia naquilo que a Fundação Gulbenkian fazia. E só depois de 25 de Abril começaram a aparecer instituições, nomeadamente a Fundação de Serralves em 89, o Chiado por causa do incêndio em 94, o CCB por causa da Capital Europeia da Cultura em 94,
a Cultura Gesto em 93, e portanto são todas instituições muito novas, que não têm, quer dizer, não têm o mesmo lastro do MoMA ou do ITMA. Claro, nós fazemos chegar à contemporânea às pessoas há Mas pouco mais de uma década. o problema é esse, é que de repente tu dizes assim, eu quero ir ver e quero perceber quais são as obras que estão na Cultura Gesto. As obras da coleção. Não há uma porra de um parágrafo sobre essas obras. É lamentável isto, percebes? E em Serralves agora estão a tentar pôr coisas. Mas 80% das obras não têm um parágrafo sobre as obras. E, portanto, o público, que é um público que de repente se disse: ai não, agora isto vai ser tudo digital, vamos lá chegar. Não chegam, não chegam. E os museus que estão mais preparados, é evidente, não é? O MoMA, que tem 30 curadores sobre pintura contemporânea, tem mais capacidade de fazer isso. Mas a grande questão aqui é essa. O que é que os museus podem fazer hoje em dia? Eu digo-te uma coisa, e vou dizer uma coisa que tem a ver com um episódio que se passou comigo há 2 ou 3 dias. O que é extraordinário é que há fundações que dizem assim, não, vamos apoiar um fundo de emergência. Eu digo assim, ok, tudo bem. Mas de repente cortam naquilo que são as compras anuais. E tu de repente dizes assim, não, claro, então, isto, o que é mais fácil é dar a prebenda, dar a esmola ao pobre e diz assim, olha, dou-te agora não sei quantos e não venhas ter comigo, do que aquilo que devia ser o papel fundamental das instituições hoje em dia, que é comprar arte contemporânea. Comprar para as coleções. E eu, há muitos anos, estava a trabalhar no SEGAC em Espanha e por acaso acompanhei um, um inquérito que foi publicado numa revista chamada Exit. E todos os artistas diziam uma coisa muito clara. A melhor maneira de nos apoiar é comprarem as coleções públicas. As coleções As coleções públicas. públicas. Claro, claro. É a melhor maneira. Ou seja, nós trabalhamos, aquilo que nos dá mais gosto é sermos comprados por coleções públicas e, portanto, criar fundos de emergência, mas depois cortar Na aquisição de obras. na aquisição de obras é ridículo. Porquê? Porque é aquela coisa muito típica portuguesa, que é vamos dar a molos ao pobrezinho, damos 50 cêntimos, ou na altura eu ia muitas vezes com a minha mãe a subir a Rua Sá da Bandeira, se ninguém se lembra, nos anos 70, mas havia imensos bocadinhos, e pronto, ia dar 50 questões, não sei o quê, aos pobrezinhos. Isso não é solução. Tu, no fundo, estás a tocar num tema que eu gostava de falar, embora não sei se ainda queiras comentar esta questão, Andréia, mas podemos chegar lá na mesma, que é, nós estamos numa fase em que eu acho que todas as pessoas que trabalham na área cultural têm estado um bocadinho à espera de respostas, que na verdade sempre esperam, mas agora mais do que nunca, que é a questão de apoios, não é? Tipo, afinal, que apoios é que existem, que novas regras é que vão fazer com que haja realmente uma mudança no nosso funcionamento e onde, obviamente, a questão da precariedade nesta área vem ao sim, como se calhar nunca até então veio, não é? Portanto, isto agora é um momento em que tudo isto se torna muito mais espelhado.
E eu não sei como é que vocês têm encarado a resposta política em Portugal na área da cultura para o momento que nós estamos a viver, ou a falta de resposta. Oh, Fabrício, mas tem sido até massivamente divulgada a lista de fundos em comparação, em grelha comparativa, a lista de fundos de emergência ao setor cultural. E tens Inglaterra com 200 e tal, e tens Portugal com 1700, era qualquer coisa assim, não é? Portanto, já aí se consegue perceber qual é a distinta valorização que existe sobre a cultura. É anos-luz de distância este entendimento, não é? E aí se vê através da leitura que existe sobre o fundo político, não é? Sobre a ação política aqui despendida. E eu acho que é muito importante isto que Miguel de facto acabou de dizer, e possivelmente por aí também passará a estratégia, não é? O museu por definição, ele não só conserva nem só difunde e nem só investiga e expõe, não é? Ele em primeira instância adquire. E isto já não acontece, ou acontece muito pouco para a escala, inclusivamente para a escala. Imaginem agora. Pois, a questão é essa, não é? E a pequena esmola, que de facto foi a palavra utilizada e que não é aqui um jargão, é a mais pura das realidades, é claramente insuficiente, não é? É claramente insuficiente. E nós temos artistas, galeristas também, a passar por algumas situações, e isto não vai lá com uma estratégia de ação imediatista, volto a dizer, é preciso repensar todo o modelo, porque ele já estava mal, a tendência é ficar ainda pior, mas naturalmente que há aqui uma desvalorização política sobre a cultura, mas também se pensa, é tão simples quanto isto, é como o novo papel que adquire agora a tipologia da habitação, não é? Agora todos nós olhamos para a nossa casa de outra forma. Mas se pensarmos bem, este período de quarentena, este período de isolamento físico ou social, como alguns dizem, mas eu tenho algumas reticências, algumas resistências, aliás, à utilização dessa expressão, mas neste isolamento físico, a nossa tábua de salvação, aquilo que nos permitiu ficar em casa com alguma sanidade, não foi só a dimensão tecnológica, porque atrás dessa dimensão tecnológica está aquilo que nós consumimos tecnologicamente ou aquilo que voltamos a visitar no sentido mais material, não é? Mais físico, mais palpável. A cultura na mesma. São os livros, que é a poesia, os vinis, os quadros, portanto, isto é cultura, não é? E efetivamente, se nós não produzirmos isso, o que é que nos resta? Se nós no período de quarentena a nossa tábua de salvação foi efetivamente a cultura, o que é que nós estamos a comunicar, a passar, quando dizemos que esse é sempre o primeiro elemento a cortar, não é? É o primeiro ponto a retirar da cena, porque naturalmente se diz, e num discurso que me parece a mim muito desequilibrado, numa lógica comparativa à saúde, mas os investimentos não são esses, não é? Vamos falar do investimento do BES? É um investimento e não é na saúde. E, portanto, há uma série de erros de percurso e de estratégias políticas que passam uma mensagem que contradiz depois bons comportamentos que Portugal, e agora estamos a falar numa dimensão muito nacional, não é? Mas que naturalmente eu julgo que contrariam brutalmente os discursos que nós tanto elogiamos, nós e a nível da própria União Europeia, não é? Tanto se elogiou numa escala internacional os discursos dos nossos governantes, portanto não vamos estar aqui a falar de nomes, não é? Portanto, se é assim para a saúde, porque é que não é assim para tudo? Porque é que não se olha profundamente para tudo, principalmente para tudo aquilo que está tão desequilibrado e que na verdade foi, diria eu, a nossa vacina quando vacina não existia. Sim, a cultura, era o que eu estava a dizer, não é? Que nós temos preocupação que nos falta alimento, mas sobretudo também que nos falta alimento cultural, não é? Que nós tenhamos realmente esses momentos que nos permitam
sair de um confinamento, não no sentido de sair de casa, mas toda essa liberdade que nós ansiamos através da música, através da pintura, através da poesia, etc, 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 não é? E, portanto, realmente, se não houver uma estratégia política para dar apoio à atividade cultural, depois continuamos também mal de saúde. Sim, profundamente, não é? E isto é notório, não é? É notório, é brutalmente, foi testemunhado por todos nós vivemos isso. Não só passamos a olhar efetivamente para a nossa domus de uma outra forma, não é? Como esse lugar de abrigo, como Bachelar diz, mas efetivamente também há este novo repensar sobre todo o tal, e agora até muito uma das figuras incontornáveis dos próprios especialistas, que também foram aqui teus convidados, não é? A dimensão da casa sem órgãos, e depois podemos estar a falar do museu enquanto casa sem órgãos, de uma cidade sem órgãos e de uma política sem órgãos. E efetivamente eu acredito que esses órgãos são estes objetos que trazem a nós as memórias, não é? E que trazem a nós efetivamente as vacinas, que são as nossas tábuas de salvação para um estado lúcido, quando tudo o resto nos é retirado, inclusivamente a própria liberdade, não é? E portanto eu acho que aqui nos podemos servir das palavras de António Artaud para usar esta expressão num sentido mais lato, aplicado a muitas situações, não é? Sem dúvida. Posso avançar para outra questão? Queres comentar esta dimensão política, Miguel? Embora tu já tenhas tocado nesses pontos de alguma forma. Sim, isto é tão complicado. É tão complicado. Claro. E é tão complicado que a mim me faz impressão a falta de memória. De memória, dizes tu? Sim. A mim faz-me imensa impressão a falta de memória. A mim faz-me imensa impressão, já não vou dizer aquelas obras que vejo de artistas contemporâneos e põem um pau na diagonal. Já falei muitas vezes sobre isso. E a dizer assim, será que os gajos não perceberam que há 50 anos alguém fez isto e de uma forma afirmativa? Mas também me faz impressão é a falta de memória e a falta de memória crítica. E a memória crítica tem a ver com aquilo que se fez nos anos 60 e nos anos 70 sobre um sistema institucional que, de alguma forma, as pessoas pensavam que não respondiam à sociedade. Bom, e portanto, aquilo que nós temos que fazer é, de facto, pensar para além daquilo que essas pessoas todas fizeram nos anos 60 e 70. E o que me admira é que hoje em dia eu vejo imensas pessoas a falar de coisas que de alguma forma foram resolvidas há 40 anos atrás. Ou resolvidas utopicamente. É isto que estou a falar, não é? Claro. Estou a falar do Robert Smithson, estou a falar de Dan Graham, estou a falar de muitas pessoas. E, portanto, quando as pessoas hoje em dia de repente ficam assustadas com algumas questões, eu digo assim, não eras nascido, mas vai lá ver o que é que se passou. E, portanto, eu neste momento, Fabrício, devo dizer com toda a sinceridade, e não estou por acaso no sítio onde costumo fazer aquelas leituras todos os dias. Aquelas leituras todos os dias que eu faço de livros, de poesia, de artistas, normalmente estão à distância do meu braço. E agora não estão. Percebes? Não, agora não, porque por causa da coisa da internet, não sei. Eu vou com o meu braço e pego num livro na minha estante, percebes? Ou seja, pego num livro à distância do meu braço e vou lendo coisas dessas.
e gosto muito dos escritos de artistas. E gosto muito dos escritos de artistas porque as pessoas, hoje em dia, é extraordinário, mas não percebem. Eu não sei como é que dei a dizer isto, mas não percebem o contexto, percebes? Uma coisa é escrever uma frase em 1934, outra coisa é escrever uma frase em 1948, outra coisa é escrever uma frase em 1968. E hoje, como temos esta facilidade digital, não percebe a diferença. E essa diferença é absolutamente fundamental para percebermos aquilo que é a nossa civilização. E quando eu comecei a trabalhar em termos institucionais, as pessoas não tinham ideia do quão amador era o sistema. Comecei a trabalhar em 1989, imagino, na formação de escolas. As pessoas não percebem o quão amador era. Não havia transportes profissionais, não havia seguros, não havia nada. Portanto, Estás aí, Andreia? Eu julgo que o Miguel deve ter ficado sem bateria, porque eu ouvi-se um som antes. Acho que sim. Bem, continuamos nós a nossa conversa com a questão seguinte, até porque, na verdade, também o Miguel estava a debater um ponto que ele também já tinha debatido em questões anteriores e não estava agora a direcionar toda esta conversa para a questão dos apoios ou a falta de apoios políticos, do que é que, na verdade, o contexto cultural está a assistir. A história tem-nos ensinado que no pós-guerra, ou nos pós-guerras, há sempre normalmente um fervilhar cultural, não é? Há a ideia de que no pós-guerra há todo um conjunto de energias que se juntam e que façam com que haja realmente momentos de grande produção cultural. Tu prevês que haja também esse fervilhar no pós-Covid? Estás-me a pedir para fazer futurologia e essa é a resposta, ou melhor, é a pergunta para o E esse Milhão de objeto, se eu agora pensava que ias buscar a bola de cristal. Euros. Claro, com certeza. Eu julgo que, e efetivamente, se fizermos este exercício de olhar para trás, como o Miguel estava aqui a evocar, que fizéssemos e que fôssemos todos capazes de o fazer, e se olharmos de facto para a história diz-nos que com todos os períodos de crise surgem também novos repensamentos, novas práticas, novas linguagens, surgem reações. Não têm de ser novas, podem não ser totalmente novas, podem ser tangentes, podem ser diferentes, podem ser Mas são uma reação. moderadas. Desculpa? Mas são uma reação, não é? Mas são uma reação e a reação vai naturalmente existir e na dimensão cultural vai também, naturalmente, acredito que naturalmente existir e da mesma forma que muitas vezes as conversas depois de desde casa, que sobre as quais se calhar vais querer falar também, eu julgo que nunca é demasiado cedo. Uma coisa é a futurologia e outra coisa é ser de facto demasiado cedo para nós refletirmos, para nós pensarmos. Eu julgo que não será nunca demasiado cedo para nós reagirmos ao que se passou, ao que se está a passar e ao que se irá passar. Esta história ainda está em curso, não é? Eu julgo eu que Não sabemos sequer quando é o seu fecho? nem se tem de ter, se calhar simplesmente há uma mudança de facto de formas de estar e de socializar e de dialogar, novas formas de linguagem, e se essas novas formas de linguagem efetivamente também são corpóreas, não é? Agora nós olhamos-nos nos olhos de facto, essa máscara quase que nos obriga a ver profundamente. Se isto acontece assim, eu julgo que é quase uma mimetização de um gesto que naturalmente vai ser embebido por todo o tipo de práticas, não é? E aí falo da arte, falo também naturalmente e a arte num sentido muito lato igualmente, mas a produção artística, não é? E também a própria arquitetura, não é? Há novas tipologias para serem refletidas e o arquiteto não pode ser excluído desta discussão, ele deve ser, eu julgo que a sociedade depois deste período
e de estar confinado a uma casa que também não tinha em si a sua dimensão de lar, e isto em inglês é mais fácil de comunicar, não é? House and home, mas de facto muitas pessoas se consciencializaram agora que os espaços que os abrigavam não tinham em si esse caráter de proteção, do qual já aqui se fez referência hoje. E portanto, eu acredito, eu quero crer, talvez de uma forma muito naif, não sei, mas quero crer, quero acreditar que efetivamente por trás ou intrínseco ou consequência de toda a crise poderá efetivamente ser a possibilidade também de haver a vários níveis reinvenções. E vamos ver o Bem, resultado em disso. algumas áreas a reinvenção vem mesmo da necessidade, sem dúvida nenhuma, não é? E os momentos de crise trazem novas necessidades e, portanto, da necessidade depois faz surgir o tal engenho, como se costuma dizer. No ambiente cultural, obviamente que também a inquietude, muitas vezes, faz com que a produção ou o gesto sejam não necessariamente novos, como tu dizes, mas sejam realmente participativos, não é? Haja uma necessidade dos criadores de se afirmarem perante determinado contexto tão agressivo para todos, no fundo. Sim, havia aqui uma questão, lá está, é pensarmos nesta situação enquanto uma exceção ou na questão de fundo. Já havia um sistema muito cancerígeno, de facto, com uma doença prolongada que necessitava de ser curada. E as pessoas foram se acomodando porque de certa forma houve também um estado de situação económico que permitiu comodismo para muitas frentes, para também diria alguns artistas e para algumas estruturas e para alguns agentes e portanto, e também para alguns arquitetos, não é? E depois o que acontece é que dá-se esta situação e consciencializamos-nos que havia todo um trabalho que devia previamente ter sido feito, não é? É quase como estarmos de facto com essa doença prolongada e de repente apanharmos Covid. E depois já não sabemos qual é a causa da morte, a causa do fim. E portanto, eu julgo que o que há aqui a fazer, mas uma vez mais é, é sempre um exercício muito superficial, diria até, não é? Porque estas estratégias têm de ser engajadas com um tempo que traz a si a memória, mas que também evoca a possibilidade, de facto, de uma estratégia antecipada a longo prazo e que seja, e eu volto a sublinhar esta ideia da identidade, da memória, mas também da tal localização, que é uma expressão sobre a qual tenho pensado muito recentemente, porque efetivamente todos caminhávamos para a tosta de abacate com salmão, não é? Em todo o lado. E isto é uma mimetização, se quisermos, de uma reação que acontecia a vários níveis, em vários campos. E era assustadora. E nós consumíamos, eu consumia. E questionava-me, mas pouco. E a culpa é nossa de tudo isto, efetivamente. A culpa desta situação é toda nossa, porque nós também contribuímos, efetivamente, de alguma forma para isso. Quanto mais não seja, não tendo antecipado criticamente essa voz, de uma forma muito mais radical. Portanto, eu julgo que, e estou crente, que efetivamente também sinónimo de tudo o que aconteceu antecipadamente, que também podemos olhar para uma situação mais de um registro de novela vague, ou mais recentemente em 2008, não é? Quando muitos ateliês de arquitetura surgiram, e efetivamente, ou muito possivelmente, ou quase todas, práticas muito jovens, acabadinhas de sair porque efetivamente entraram. Eu, quando entrei no curso de arquitetura, entrei com uma promessa de um garanto, não é? Empregabilidade, e quando saio, em 2008 há uma crise instaurada, e essa necessidade de reinvenção... A empregabilidade não existir, não é? É uma necessidade de resposta, é uma necessidade de reação, que inclusivamente a própria formação da arquitetura nos prepara para, mas diria que também as formações artísticas também preparam para uma constante crítica
que nos faz também ter uma constante capacidade reativa de resposta, de contorno da situação, de reinvenção. E, portanto, julgo espero eu que acontecerá, que venha a acontecer o mesmo e que, efetivamente, também, ou se calhar forçosamente, este seja um momento para se corrigir, talvez, ou implementar, talvez, algumas das estratégias, como o Miguel estava a dizer, que já estavam estudadas. Vamos crer que sim. Agora, não é algo que dependa de uma pessoa. E é aí que o trabalho de rede surge, não é? O trabalho de rede que pode ser a reação a esta situação por parte dos artistas, não é? Se calhar poder-se-á testemunhar talvez uma reação que passe por aí, não é? Um trabalho mais engajado em comunidade, talvez, e depois também a própria estratégia, numa solução mais ampliada, talvez se perceba que não pode passar só por uma estrutura, tem de ser muito, não pode ser uma pessoa, porque essa pessoa sozinha não vai fazer a festa necessária para a resolução de uma questão que é que está a ser muito mal encaminhada, com erros crassos. Levando isto para a arquitetura, não basta nós queremos adaptar a nossa casa a esta realidade, se há todo um cancro na cidade ainda por resolver, não é? No fundo, estás um bocadinho a falar de que não podemos trabalhar logo à escala micro, se a escala macro também não foi pensada de raiz, não é? Como realmente uma solução a longo prazo. E isso às vezes é de facto assustador. Eu já mencionei hoje aqui que tu foste uma voz ativa desde o início da quarentena em contexto digital e tiveste 40 dias de quarentena a convidar 40 arquitetos para realmente, com o teu programa Desde Casa, falar sobre muitas destas questões, porque algumas delas também foram agora aqui trabalhadas, a partir do momento em que estávamos sem poder estar fisicamente uns com os outros. Não sei se a qualquer momento o Miguel chega ou não, ele deve ter tido ali um problema com o computador, hoje as tecnologias não querem nada connosco num programa em que realmente não é fisicamente que nós estamos, mas o Miguel também nos tem brindado diariamente com momentos literários, não é? De escolhas que ele faz, como ele estava há pouco a explicar, em que ele retira da prateleira e temos ali um momento que tem um lado de lazer, mas que tem um lado, obviamente, também de reflexão que ele está a provocar, é? E que ele teve essa abordagem, ou essa postura de desde casa também querer marcar presença num momento como este. E o que eu queria ouvir da vossa parte, neste momento da tua, não sabendo se o Miguel volta ou não, é o porquê dessa... Admitir o Miguel vai chegar... o tentar perceber a tua motivação para estares com essa predisposição neste momento, não é? Ou seja, não é uma questão certamente só umbigiana, é uma questão social que te leva a tudo isso, não é? E portanto, gostava de aceitar o Miguel, mas ele não aparece e gostava de ouvir essa motivação para tu seres, para tu seres uma voz presente e desde o início num momento como este. Olá Miguel, voltaste? Voltei. Voltaste. Então vou colocar aqui uma questão à Andreia, já passámos por outra, hoje as tecnologias estão contra nós, não é? Ou do lado do mato ou do teu lado, mas estava a dizer que desde o início desta quarentena, que vocês têm sido pessoas que têm marcado presença no contexto digital, a Andreia com as suas 40 conversas com 40 arquitetos no programa Desde Casa, e tu com os momentos literários com que nos tens brindado e que há pouco também os referiste, na ideia de facto de nos, não só nos permitir ali algum momento de prazeroso, mas algum momento também de provocação e de reflexão a partir dos conteúdos que tu tentas ali lançar. E o que eu queria saber da vossa parte é o que vos motivou a ser uma voz tão presente num momento como este, porque na verdade nem todas as pessoas de áreas criativas o decidiram fazer e, portanto, tentar entender, não é, o que vos levou a essa exposição, a essa presença, a esse marcar de posição perante este momento. Andreia. Carmen, começo eu? Acho que sim, até porque foste tu que começaste realmente com estas conversas, não é? Olha, foi
Foi precisamente sobre isto que estávamos a falar. Uma das conversas, curiosamente, do Miguel, depois mais tarde, uma das conversas não, uma das leituras acaba por passar pelo Kurt Cobain, que na sua carta de despedida, e foi algo que já li há algum tempo atrás, na sua carta de despedida fala de empatia. E às vezes eu julgo que estes momentos nos permitem repensar de facto essa dimensão, e talvez tenha sido também por aí que passou esta necessidade. Mas também houve uma dimensão de ego muito grande aqui, porque eu necessitava de ir buscar mais para conseguir superar, para conseguir lidar com alguma informação maior, com alguma discussão, com algum pensamento. No sentido de tu precisares de sugar um bocadinho os outros para tu te conseguires manter à tona num momento como esse? Não para conseguir manter à tona, mas para conseguir digerir e entender quais é que poderiam inclusivamente ser as consequências disto, não é? No início houve também muito impulsionado pelos próprios mídia, que eu com muito controle consumo, e de facto havia uma política instaurada, a política do medo, e ela afetou-nos a todos, quer dizer, uns mais, outros menos, uns mais sensíveis do que outros, mas isso é mensurável. Mas a verdade é que de facto havia uma discussão, aliás, que é trazida em todo o tipo de situações que se vivem aqui por todas as pessoas da equipa da Architectural Affairs. Há sempre um embeber desses conteúdos para a discussão, mesmo que, como também há pouco dizia o Miguel, ainda julgo que em off, quando estávamos aqui à espera que tudo isto se resolvesse, tecnicamente, Mercúrio retrógrado, qualquer coisa assim que está aqui a sobrepor-se às nossas capacidades de comunicação, mas efetivamente nessa altura, eu o que senti foi que portanto, não chegava a discussão interna, era preciso alargar e procurar talvez uma ou várias capacidades de resposta. E muitas das pessoas me disseram que era uma análise que estava a ser pedida e uma análise precoce, mas nunca teve essa ambição. De facto, os exercícios não eram futurológicos, os exercícios de questões que eram colocados ou de respostas que eram ensaiadas não entendiam um exercício a longo ou uma resposta a longo prazo, como te dizia há pouco, nesse exercício futurológico, mas por outro lado analisar o momento e talvez também com uma profunda reflexão entre todas as pessoas das 40 que foram convidadas nesses 40 consecutivos dias, talvez repensar sobre outras situações históricas que estão amplamente testemunhadas, que naturalmente eram trazidas, não é? Sei lá, pensar, por exemplo, os hospitais, se calhar o assunto não se esgota em pensá-los nos hospitais de campanha, porque naturalmente isso, uma vez mais, é uma solução no imediato e talvez não nos permita construir a longo prazo ou pensar uma solução a longo prazo, pensando também que possivelmente testemunha ou consequência ou sequela deste vírus ou de outros que possam vir a surgir, poderá estar a necessidade talvez de pensarmos outros novos espaços de cuidados de saúde, que nem sequer se tem de associar ao hospital, da mesma forma que surgiram os sanatórios na altura da tuberculose. Portanto, há sempre um repensar sobre outros casos, e houve sempre ao longo dessas 40 conversas uma dimensão experiencial sobre cada um dos convidados, ou seja, cada um era de alguma forma especialista de algum assunto que era maioritariamente trazido para a conversa. E depois havia questões que eram tangentes a todos e que naturalmente também era quase uma obrigação trazê-los à luz da conversa, porque nos permitia de facto encontrarmos aqui pontos de convergência e às vezes de maior desencontro, mas todos eles excelentes exemplos de mote para mim, para o ateliê e depois a certa altura para quem estava lá em casa, e de facto o feedback foi sendo cada vez mais ampliado
ao fim das 40 conversas, aquilo foi um exercício, foi uma experiência fisicamente brutal, muitíssimo exigente, e naturalmente isso não era o meu único a fazer do dia, não é? Essas conversas de 1 hora, às vezes 2, eram conversas que obrigavam a alguma preparação, mas também havia as aulas, também havia o ateliê, portanto há todo um trabalho de escrita, de investigação também para fazer, e isso nunca parou, portanto foi uma soma, mas essa soma, se por um lado era fisicamente muito exigente, por outro lado, trouxe-me, e de facto, se não houver essa dimensão quase egoísta, não há nada que justifique fazer aquilo, ela trouxe-me riquíssimas conversas, muitíssimo generosas também por parte de todas as pessoas que se predispunham a aceitar o convite e a estar em conversa, de facto numa situação de muita exposição e muito delicada, muitas vezes gerida a pinças, porque efetivamente nós estamos ainda numa situação que é do momento, mas que me parece que nunca é cedo para começar a pensar sobre qualquer questão. E neste caso foram muitos ensaios, essas conversas vão ser agora publicadas, já há 417 páginas de transcrição. E agora vamos editar para que efetivamente disseminar. Claro que são conversas que têm um tempo, que acontecem num tempo circunscrito e que não se pretendem como receituários de uma situação de crise ou de pós-crise, mas foram muitas as questões, foram questões ambientais, foram questões de tipologias de arquitetura, da casa, do objeto, do museu, da cidade, intrinsecamente da cidade, do desconhecimento das crianças que são obrigadas a ter distâncias de segurança e que efetivamente não têm sequer uma noção de escala, portanto foram a fundo todas as questões e com certeza que apresentam agora alguns vislumbres de outras reflexões que poderão ser ampliadas no sítio certo, no momento certo. É preciso Existem muitos ingredientes para uma próxima reflexão, por assim dizer. E a ti, Miguel, o que é que tem motivado para tu, num momento como este, nos andares a brindar diariamente com momentos literários? Não sei, eu devo dizer uma coisa um bocadinho contracorrente, mas que tem a ver com tudo que eu sou e aquilo que me define, que é um bocadinho aquela percepção. Nós hoje estamos a viver um tempo difícil e eu poderia encontrar milhares de textos e milhares de imagens que correspondessem a isso. Mas há muitos anos que de vez em quando convidam-me para dar aulas de mestrado na Faculdade de Belas Artes. A primeira imagem que eu mostro sempre é a imagem de Berlim em 1945, completamente destruída. E basicamente eu sou desse tempo, não é? Então deixa-me fazer um parênteses. Do tempo. Posso fazer-te um parênteses? Desculpa? Posso fazer um parênteses? Por estás a dizer? É que enquanto a tua ligação caiu, pressuponho que tenhas ficado sem bateria no telemóvel, a questão que eu estava a colocar à Andreia, e não a ti porque não estavas aqui, é que a história nos tinha ensinado que os pós-guerra nos traziam sempre um grande fervilhar de criatividade e grandes momentos realmente de contra-resposta cultural, e se nós poderíamos antever também um fervilhar num pós-Covid. E tu agora estás a falar dessa imagem de 45, não é? E eu não quis deixar de fazer esta ponte no momento que tu não estiveste aqui. Sim, não acho que seja correspondente, porque apesar de tudo, vamos lá ver, a questão de Covid é gravíssima, mas apesar de tudo, aquilo a que nós fomos obrigados foi enfim, estar em casa, nas nossas casas, construídas, a Andreia sabe, com muros, com janelas, umas melhores, outras piores. Outra coisa é estar numa cidade em que 90% dos edifícios já não existiam.
São bombardeados. Não é? E, portanto, são duas coisas muito diferentes. E a questão central aqui é pensar o que é que se pode fazer em termos de arte, não é? E isso, eu sou muito devedor do Paul Celan, e do Adorno e todas essas pessoas, o que é que se pode fazer perante o inominável? Isto não é o inominável, isto é uma outra coisa, não é? O inominável aconteceu em meados do século XX. E muitas pessoas dizem assim, não, este Miguel está sempre a ler coisas há um século ou há 80 anos e tal. Mas a questão toda, e é muito central sobre a questão que hoje em dia vocês mais jovens querem colocar, é sobre a responsabilidade, a autoridade e a liberdade dos artistas, ok? É isso que eu falo. E, portanto, quando eu falo de Adorno, quando eu falo de pessoas do início do século XX, Hannah Arendt, ou muitas outras pessoas, eu estou a falar de pessoas que conquistaram um espaço que tem a ver com a escrita, com a arte, é um espaço de liberdade. E esse espaço de liberdade, hoje em dia, as pessoas acham que é 100%, não é. E aquilo que acontece é que nós temos eu diria, uma censura institucional muito grande, e é importante que as pessoas tenham noção disso. E a censura institucional não é porque há miúdas despidas numa exposição e não há miúdas despidas noutra exposição. Não, a censura institucional tem a ver com a perspectiva de visitantes que tu possas ter numa exposição ou noutra. Percebes? E isso é uma censura atual, brutal. E se as pessoas não percebem isso, as pessoas estão completamente distraídas daquilo que é o sistema das artes no mundo global e no mundo atual. Mas essa é a motivação que te leva às tuas escolhas diárias? Com certeza, as minhas escolhas diárias devem-se a duas coisas muito básicas, Fabrício. Primeiro, a relembrar aquilo que foi o século XX. Uhum. As pessoas parece que não. Não é? E outra coisa é a distância do meu. Olha, a distância, estás a ver aqui? É chegar aqui e de repente peguei num livro, não sei, olha, nunca li isto. Tu deves estar com um pouco. Bibliol. Eu a ti vejo-te Eu tenho parado. uma coleção incrível de livros Não, é uma coisa completamente aleatória. Miguel, tens que chegar para o pé do computador, porque eu não te ouço. Eu venho aqui à distância do meu braço, percebes? Eu pego em livros, não li nunca nada disto, mas do Hans Hacker, olha que bom exemplo, para falarmos daquilo que é a relação do artista com as instituições. Portanto, à distância do meu braço, na minha biblioteca, é isso que eu tenho feito, basicamente. Mas, infelizmente, aquilo que nós percebemos que foram conquistas, que foram, não digo conquistas, porque o Ansaka nunca conseguiu nada, de facto, mas que foram tentativas de expansão. Miguel? Andreia, tu ouves-me? Post. E a imagem do Miguel também está parada, o som e a O imagem. Miguel deve estar aí com pouca net. Miguel, Sim. consegues ouvir-nos? Não. Hoje nós temos tido aqui
algumas dificuldades, desde logo a não conseguir transmitir este live para o YouTube, portanto ter que ser passado para o Facebook, e agora com os problemas da net do Miguel. Mas desde já eu gostava também de vos dizer que esta conversa está a ser gravada e que mal que a gente consiga, no nosso canal do YouTube, assim como têm sido disponibilizadas as conversas com os oradores das semanas anteriores e que nós sabemos que há muitas pessoas que as veem posteriormente ao momento acontecer, isso poderá vir a acontecer, não vai vir a acontecer também com esta. Miguel, voltaste, estavas sem net. Desculpa, foi um exemplo qualquer. A tua imagem congelou e nós deixámos de te ouvir. Mas pronto, mas estás a ver, percebes? Eu pego num livro qualquer e de repente pego neste livro. E nunca por acaso li nada daqui, mas do Hansaka. O Hansaka é o artista que mais violentamente questionou o sistema europeu. E tu, uma das perguntas que tinhas colocado era se há fenómenos pós-Covid, lembras-te? Foi, não foi? Poderá haver, no sentido de passarmos por uma crise tão grande, não é? A muitos níveis. Eu acho que este fenómeno Covid, pelo menos, que tenha como é que se chama, um backfire, um efeito colateral, que é percebermos aquilo que aconteceu antes. Porque as pessoas hoje em dia estavam tão concentradas naquilo que acontecia agora. Há imensas questões que os artistas contemporâneos colocam, que têm a ver com as questões ambientais, as questões raciais, etc. Mas nunca nos devemos esquecer que houve pessoas que fizeram um esforço brutal, sistema institucional, uma coisa diferente. Miguel, nós temos mesmo dificuldade em ouvir-te, mesmo dificuldade e os discursos, enfim, se as pessoas têm vermelho. Espera lá. Eu vou tentar outro sítio. É que ficas robotizado e, portanto, nós estamos a ouvir assim às prestações e torna-se difícil criarmos o discurso. Muito bem representado agora. Vai lá, vou tentar outro sítio. Isto hoje é muito performativo. E agora? Estão a ouvir melhor? Estamos à base. Estamos a ouvir melhor, não é? De um sítio tens net, no outro sítio ficas sem bateria, não é? Tens que escolher. Pois, já viste. Estava a dizer, mas repara bem, as questões ambientais, de uma forma mais simbólica ou mais alegórica, as questões ambientais foram tratadas por artistas consecutivamente desde o final dos anos 60, não é? Sim, dos anos 70, sobre as questões ambientais. Grande artista português, Alberto Carneiro, tem um manifesto para uma arte ecológica no início dos 70. Alguém leu isso hoje em dia? Alguém se importa por isso? Eu já li. A mim, claro, eu sei, mas a mim o que me faz impressão é esta borracha e parece que voltamos sempre aos mesmos temas. De repente, é claro que a ecologia do Alberto Carneiro é completamente diferente da ecologia do século XXI. Estou consciente disso. Mas, pelo menos, que as pessoas não se esqueçam. Percebes? O que tu estás a dizer é muito curioso, porque nós vimos sentindo nos últimos anos, sobretudo se calhar aí nos últimos 5, 6 anos, que independentemente da instituição cultural, estou a falar dos grandes museus de arte contemporânea, também não temos muitos, não é?
independentemente da instituição cultural que nós vamos visitar, os temas que estão a ser debatidos são os mesmos. Ou seja, que há quase que ali uns nichos em que os artistas já sabem que se debaterem aqueles assuntos é por isso que eles vão ser convidados. E que isso ultimamente não nos traz nada de novo, não é? E tu estás a bater nessa tecla, no fundo estás a pôr o dedo na ferida, que é porque é que nós estamos agora sempre a falar das questões do racismo, da ecologia, do pós-colonialismo, quando na verdade isto não é um tema de agora, eles já foram debatidos inúmeras vezes por vários críticos, por vários artistas, por vários historiadores, por vários arquitetos, por vários curadores, e eles agora tornaram-se quase que temas moda. E tu estás a chamar a atenção a isso também, não é? Tu sentes isso enquanto curador. Não, repara bem uma coisa. Quem é que pode compreender? Quem é que pode compreender o que é a sociedade racista americana hoje em dia, que continua a ser uma sociedade racista, se nunca compreender aquilo que foi o conflito, não é? Nos anos 60 na sociedade americana. E, portanto, a questão não é dizer assim, não, isto já passou. Claro que não passou. É evidente que não passou. Mas o que não se percebeu, e nunca ninguém vai escrever melhor e dizer melhor do que os porta-vozes da luta negra nos anos 60. Nunca vai dizer ninguém melhor daquilo que é dito hoje em dia, percebes? Porque aquilo que é dito hoje em dia, de facto, é muitas vezes, e isso é que me entristece, institucionalmente devedor. Percebes o que eu quero dizer? Sim, perfeitamente. E, portanto, aquilo que foi a vida é a mesma coisa que eu te digo. Assim. Hoje em dia, sei lá, os grandes museus, eu agora estou por causa de uma exposição que vou fazer em Lisboa, que supostamente inaugura a 19 ou 18 de julho, sei lá como, que é uma exposição sobre o rock and roll e o punk. Mas, basicamente, aquilo que as pessoas têm que perceber, por exemplo, tu olhas para um personagem como o Lou Reed, não é? Foi um personagem que foi, enquanto jovem, sujeito a eletrochoques. Quem é que imagina na sua cabeça que algum miúdo de 14 anos seja sujeito a eletrochoques, não é? Mas que ao mesmo tempo escreveu aquelas grandes músicas, mas que ao mesmo tempo foi um heroinómano. Quer dizer, embora ele nunca foi, mas chutou muitas vezes. Isto é completamente politicamente incorreto, não é? Eu nesta exposição que vou fazer agora, se chama Velvet Nirvana, que é um colecionador, que é o António Neto Alves, e que supostamente vai inaugurar no dia 18. Pedi, e isto é a primeira vez que eu vou dizer isto, portanto, isto é uma Somos os privilegiados. Conta lá em primeira mão. Em primeira mão, é notícia em primeira mão. Exato. Eu sabia que um dos grandes fotógrafos portugueses, Paulo Nuzelino, passou a sua juventude entre 77 e 79 em Londres. E o Paulo Nuzelino nunca mostrou imagens desse período. E eu fui ter com o Paulo Nuzelino, expliquei-lhe o que era a exposição, e ele mostrou-me pela primeira vez imagens que nunca tinham sido mostradas desse período. E, portanto, pá, Fabrício, o que é que és que eu te diga? São imagens que nunca, hoje em dia, poderiam ser publicadas em qualquer plataforma social. Mas vão estar na exposição. Vão. Mas percebes?
hoje em dia, de facto, nós temos um mundo completamente controlado e censurado, e é por isso que eu te dizia, quando eu não sei, acho que perdi a conexão nessa altura, quando eu cheguei àquele museu e disse assim, nós vamos trabalhar com artistas, podem ser os gajos mais porreiros, mas também podem ser artistas inacreditavelmente maus e com mau caráter, isso não tem a ver com a arte. O caráter das pessoas não tem a ver com a arte, percebes? Isso é muito, muito importante. E hoje em dia, os museus só querem trabalhar com pessoas agradáveis e simpáticas. Não digo nada. André, isto qualquer coisa. Ok. Não, eu acho importante o Miguel ter posto o dedo na ferida muitas vezes também durante esta conversa, de uma forma às vezes um bocadinho irreverente, que também lhe é característica, mas de facto tem que haver liberdade de expressão dentro das instituições e sendo este um programa promovido por um museu, temos que dar espaço também para todo este momento de, não só de reflexão, como de crítica, no fundo, que é isso que também está aqui a acontecer. E cada um de vocês, à vossa maneira, acho que têm sido pessoas que têm tido, agora de gerações diferentes e com trabalhos bastante distintos, têm tido muitas vezes a ousadia de inovar. E, portanto, realmente esta dupla também me pareceu sempre fazer sentido exatamente por isso, porque gerações diferentes, mas a trabalhar em instituições diferentes e com modos operandi dentro das questões curatoriais diferentes, são pessoas que não têm baixado a guarda e aceitam de qualquer maneira ou o lápis azul ou as imposições que lhes têm imposto. E, portanto, têm de fazer sentir a sua vontade, a sua voz, e quando as instituições, mesmo que não as queiram ouvir, vocês arranjam forma da vossa voz também ser expressa à vossa maneira e por meios próprios. Eu acho isso muito, muito, muito interessante e, portanto, queria mais uma vez agradecer-vos por estarem aqui, por aceitarem estar aqui, por participarem e colaborarem com as vossas opiniões. Já nos estendemos muito neste tempo e, portanto, também não vos quero roubar mais. Quero-vos pedir mais uma vez desculpa a quem está do outro lado, em casa, pelas dificuldades técnicas que hoje tivemos e vamos tentar solucionar isto no sentido também de vos promover a quem não conseguiu ver esta conversa que ainda a possa ver. Mas também pedir desculpa aos convidados porque acabaram por estar aqui muito mais tempo e serem realmente as grandes vítimas de estarem a lidar com todo este constrangimento. Mas então, por isso mesmo, não vou prolongar mais, vou terminar o nosso direto, pedir-vos a vocês os dois mais 2 ou 3 minutinhos só por formular uma questão. A dizer-vos a vocês que estão aí em casa que todas as semanas tem sido publicada uma questão. Na primeira semana surgiu uma questão pelo Manuel Lares Mateus e a Fernanda Fragateiro. Na semana passada tivemos a nossa segunda questão e para a semana nós vamos ter aqui a conversar connosco o arquiteto Pedro Campos Costa e o artista de uma nova geração, Horácio Frutuoso. E, portanto, sempre a ideia é que daqui surja um segundo momento, que esse segundo momento seja a possibilidade de vocês responderem a partir de muitos meios, a fotografia, o desenho, o vídeo, o som, o texto, não sabemos, e que eles possam ter visibilidade posteriormente a estas conversas. Portanto, mais uma vez, obrigada a todos aqueles que conseguiram resistir a toda a imprevisibilidade que esteve hoje connosco. Não desliguem, Miguel e Andreia. Adeus a todos que estão aí em casa e até para a semana. Um grande abraço.